Bem, gente, bem-vindos ao nosso podcast Saúde e Emagrecimento. Hoje eu estou com um convidado aqui muito especial, especialista há mais de 10 anos no tratamento de pacientes com obesidade. A obesidade eu falo que é o iceberg. E o grande problema é justamente aquela parte que está submersa. Então, minha mãe poderia estar viva hoje se existisse tratamento eficiente contra várias doenças. Contra a obesidade, a pressão alta, diabetes, colesterol. O ronco, que a gente pensa, nossa, isso é inofensivo. Pode ser a separação de um casal. Que pacientes que estão acima do peso, eles ganham menos do que um colega dele que esteja fazendo a mesma função. O bullying escondido, nos 35, como você falou, realmente já começa essa falência. O órgão que deveria produzir os hormônios começa a caducar. É uma droga divisora de água, que a sua quantidade de gordura corporal ainda é grande, diante da massa magra. Ou seja, eu perdi mais músculo, perdi osso e perdi muito pouco de gordura. Eu ainda continuo com os problemas da inflamação que eu tinha falado para você anteriormente, que é o gerador de várias outras doenças. Perda de peso não é preguiça, é doença e tem tratamento eficiente com o Dr. André Ferraz. Formado pela Estadual do Sudoeste da Bahia, estou com o Dr. André Ferraz. Doutor, seja bem-vindo, prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado, Rafa. Eu que agradeço pelo convite mais que especial. Um grande abraço para todos os seus telespectadores e gostaria de parabenizar por esse conteúdo maravilhoso que você sempre traz aqui para a gente. Muito obrigado. É muito importante, né, a gente olhar para a área da saúde, para a gente aprender a estar saudável, cuidar de si. E eu não podia deixar de passar essa oportunidade de conversar com o doutor especialista, que é o Dr. André. E André, antes da gente entrar nessa parte de ciência, essa questão, né, da biologia humana, do emagrecimento, como é que eu faço para emagrecer, eu queria saber, pelo Dr. André, quem é o Dr. André Ferraz? Por que você virou médico? Conta para mim. Rafa, eu sou baiano, natural de uma cidadezinha do interior da Bahia, muito pequena. A minha jornada de querer ser médico, na verdade, começou de algo muito trágico. Eu perdi a minha mãe com um pouco mais de 4 anos de idade. Ela teve a morte súbita. Ela teve um infarto. E cresci órfão. Na verdade, minha irmã me acolheu. E assim, foi minha mãe e sempre foi minha grande mentora de tudo. Mas sempre faltou a minha mãe, né? E eu sempre, depois que eu comecei a me entender por gente, eu falei, eu quero me tornar médico. Eu quero modificar as coisas que podem ser modificadas. A minha mãe era hipertensa, era diabética e sempre esteve acima do peso, sempre. E de certa forma, por mais que tenha tentado, nada realmente resolveu. Nada evitou que aquilo acontecesse. Minha mãe morreu com 40 anos, Rafa. Então, minha mãe poderia estar viva hoje se existisse tratamento eficiente contra várias doenças. Contra a obesidade, contra a pressão alta, contra a diabetes, contra o colesterol, e hoje ela estaria aqui. E isso foi a minha grande motivação de me tornar médico. E por que hoje emagrecimento? Rafa, emagrecer é essencial para você viver mais e melhor. Não existe uma vida longeva com peso inadequado. Você não vai encontrar ninguém muito que atingiu uma perspectiva de vida ou que atingiu uma idade avançada tendo um peso muito grande. E, sim, essas pessoas são a exceção. Quem consegue envelhecer bem, com saúde, são aquelas pessoas que têm o seu peso adequado, né? E consequentemente, acaba evitando muitas doenças associadas à obesidade. A obesidade eu falo que é o iceberg, é a ponta do iceberg. Ela é a representação de tudo que está acontecendo de ruim no seu corpo. E o grande problema da obesidade, assim como o iceberg, é justamente aquela parte que está submersa. Aquilo que está submersa, todos os problemas que a obesidade pode trazer para você. O grande fator de risco aos processos inflamatórios, a evolução da dislipidemia, das doenças arterioscleróticas, no caso, é o que a gente conhece popularmente como infarto e o AVC, são as grandes doenças causadas por um processo intermediário que é a obesidade. Ou seja, se eu conseguir combater a obesidade, eu estou conseguindo prevenir doenças. E essa pessoa vai viver mais e viver melhor. Primeiro, né, nossos sentimentos aí pela sua experiência de vida com a sua mãe, que Deus a tenha. Obrigado. Com certeza está muito orgulhosa de estar aqui, tendo um filho que cuida do próximo, né? Então, fico feliz, obrigado por estar dividindo os seus sentimentos com a gente. Em relação à obesidade, que eu ia te perguntar, no seu tempo de posto de saúde, não sei, consegue ter ideia de um número
de quantos doentes tinham a obesidade como coadjuvante do problema que ele estava ali? Rafa, é algo extremamente prevalente. A gente usa a palavra prevalência na medicina, é o seguinte, é algo muito comum. É algo extremamente comum. A gente tem uma população de obesos no Brasil grande e que está crescendo cada vez mais. Porque a gente tem hábitos de vida que não são saudáveis. Ou seja, a gente é naturalmente sedentário, normal. Então é o seguinte, o corpo pede isso, você quer ficar em repouso e o contrário, de forma geral, é aterrorizante praticar atividade física, acordar cedo e colocar o seu corpo num certo estresse de sofrimento, que é a atividade física. E outro grande problema é a dieta. Você trabalha, chega em casa cansado, não tem tempo de preparar nenhum alimento que seja saudável, e isso vai demorar um certo tempo e você acaba escolhendo a alimentação mais fácil. E, como a gente já sabe, nem sempre o que é mais fácil é o melhor para você. E, consequentemente, sedentário, comendo o que você não deveria, uma dieta que é extremamente calórica, ou seja, ela vai numa pequena quantidade, numa pequena porção, você vai ter um monte de calorias. Ou seja, em uma única porção, você pode ter as calorias necessárias para você passar o dia inteiro. Ou seja, você já come, almoça, janta e toma café, e em uma pequena porção você ainda acaba ganhando o dobro das calorias que você deveria ter em um único dia. Consequentemente, você vai ganhar peso. E ganhando peso, você começa todo o processo de uma bola de neve, de aumenta as complicações, porque você fica... A obesidade vai te levar a uma piora da sua função como um todo. Você vai se sentir mais cansado, você já não vai ter reserva para fazer o que você costumava fazer, você vai estar indisposto, vai começar a dormir mal, vai ter apneia de sono. A apneia de sono é justamente o acordar, porque você acorda para respirar. Porque o seu peso elevado faz com que a via aérea seja obstruída, ou seja, você não consegue respirar. É um grande problema que, por si só, já leva diretamente à hipertensão e à morte súbita. Então, combater o peso é algo extremamente importante e que deveria ser tratado de uma outra forma. Ou seja, é algo necessário para todas as pessoas que queiram viver mais e melhor. Deveria ser uma política de saúde pública. Mas, infelizmente, no Brasil, a gente não tem. As pessoas não têm acesso a isso. Porque é um tratamento relativamente caro para algumas pessoas. Então, fica, de certa forma, reservado a poucas pessoas da nossa população. É realmente a obesidade, você fala apneia do sono, né? As pessoas que roncam. Isso, né? isso mesmo. Já tive histórico na família, justamente isso, de que não é só a pessoa que ronca que fica mal. Né? Sem Mas dúvida, também sem dúvida. a companheira todo relacionamento, que tá ali, todo relacionamento. que cutuca e tá, vira pro lado, você acaba acordando as duas pessoas assim. Ela também acaba não dormindo à noite, né, Rafa? Assim, e isso é extremamente ruim para o relacionamento conjugal. Isso é, de certa forma, até causa de separação. Ou se não é causa de separação, sempre vai ser uma causa de distanciamento do casal. Então, é isso. O ronco é algo que a gente pensa, nossa, isso é inofensivo, mas pode ser a causa da quebra de uma família, a separação de um casal e justamente você dissolver uma família por causa de algo que é passivo de ser tratado, ou seja, que é possível tratar e tratar de forma eficiente. Não só familiar, né? No meu histórico de vida, no condomínio que eu morei na época de faculdade, a gente tinha um vizinho que a gente escutava ele roncar. Que trágico. Você entendeu? Era o apartamento próximo da porta do elevador. Então, eventualmente, você escutava a pessoa roncar. Eu falei, cara... Ô Rafa, o ronco é praticamente uma marca do sofrimento. O roncar é o seu organismo tentando respirar. É nada mais do que isso. É tentando respirar, tentando tirar da frente da via aérea, da traqueia, da parte aqui respiratória mesmo, que está tampando ela. O ronco, ele é o resultado dessa obstrução, ou seja, desse impedimento da passagem do ar. Então é um sofrimento. É trágico porque é sofrimento. E quando a gente pensa obesidade, a gente está falando questão... Problema de joelho, problema de coluna. Sim. Né? Quando você fala, assim, a gente divide muito bem os problemas da obesidade em 3 grandes grupos. O primeiro grupo é justamente dessas alterações mecânicas. Você tem a maior chance de desenvolver doenças das articulações, ou seja, a famosa artrose.
as discopatias, ou seja, as dores crônicas na coluna com irradiação para os membros, para as pernas, né, para os membros inferiores. Esses pacientes são mais expostos a desenvolver asma, a fazer controle inadequado, ou seja, mesmo com a medicação adequada para asma, esse paciente é difícil controle, a própria apneia do sono que a gente acabou falando, a evolução para hipertensão, para diabetes, para dislipidemia e várias outras doenças da parte orgânica, das consequências da obesidade. A segunda, também tão importante quanto, é o aspecto emocional associado à obesidade. A forma com que o indivíduo se vê, de fugir do espelho, de fugir de foto, de se esconder atrás da foto o tempo todo, isso é um grande marco de como a pessoa se vê. Como está a autoestima dessa pessoa, Rafa? Como é que ele pode encarar o dia a dia? Como é que, mesmo depois das férias, depois de um bom fim de semana, que normalmente você deveria ter descansado, você acorda de manhã, na segunda-feira, você não tem o mínimo de ânimo de encarar a semana, de encarar a sua vida, de lutar. Como você vai mudar, Rafa? Como você vai mudar se você não consegue nem ter ânimo para viver? Como você vai modificar tudo que está acontecendo de ruim com você? Como você vai tratar? Eu encarar a obesidade da forma que tem que ser encarada, que é de luta, de você ir tomar a decisão de mudar, sendo que você não tem nem mesmo a coragem de encarar um dia normal, porque você já não tem ânimo para isso. Desculpa, te cortando, mas assim, faltou o terceiro aspecto, que é o aspecto social, que é o bullying escondido, né? De você não conseguir encarar situações. E existem estudos mesmo que comprovam que pacientes que estão acima do peso, eles ganham menos do que um colega dele que esteja fazendo a mesma função. Então é o seguinte, o que realmente está escondido? O que a gente deixa passar, a sociedade vê? É algo silencioso. Essas pessoas passam por situações de vexame, de vergonha. E assim, pessoas que a gente deveria estar cuidando, pessoas que deveriam estar felizes e contentes hoje, encarando a sua vida de uma forma rotineira e normal e contente com isso. Só que essas pessoas estão marginalizadas dessa forma, porque é o seguinte, não é algo discutido. Então é o seguinte, a vergonha que a pessoa tem de estar acima do peso, de estar gordo. Então, assim, é algo que a gente tem que trazer para a discussão. Às vezes eu pergunto para as pessoas, eu gosto sempre de fazer um questionário rapidinho para eu entender a queixa da pessoa, e eu pergunto para ela se ela tem algum problema de saúde. E você vê, é visível, o sobrepeso, quando ele tá no estágio mais avançado, que a gente chama de obesidade mórbida, esse paciente está realmente muito gordo e chama a atenção em qualquer situação, e eu pergunto para ele, você tem algum problema de saúde? E ele, não tenho nenhum problema de saúde, doutor. Mas ele tem um grande problema de saúde. Mas que, de certa forma, aceito pela sociedade como normal. Mas não é normal. A gente tem que ver a obesidade como uma doença. E tem tratamento eficiente para isso. O que parece essa questão do cada um com a sua cruz, né? É como que, eu consigo lidar com a minha dieta, então você tem a obrigação de lidar com a sua. Sem considerar que os corpos são diferentes. Sem dúvida. Sem dúvida. Assim, a gente fala muito hoje de nutrição, de comer bem, e atividade física, mas tem muitas pessoas que fazem isso por muito tempo e mesmo assim não conseguem atingir o peso ideal ou estão muito longe disso, porque a gente precisa de algo a mais. Hoje a gente tem isso, né? O Mounjaro, a diazepatida, que é a substância, ela tem essa capacidade de te ajudar nessa missão e realmente tem impacto sobre a saúde do indivíduo e realmente consegue bons resultados, entendeu? Então é o seguinte, e além desse pedestal, dessa tríade de atividade física, nutrição e medicação, tem paciente que também chega num determinado patamar que ele não consegue mais perder peso. Então a gente tem que colocar outra estratégia. Então é o seguinte, não é só isso. Nunca foi só tomar medicação, nunca foi só atividade física e comer direito, mas sim estratégia. Tem pessoas, Rafa, que mesmo com tudo isso, até mesmo com o Mounjaro, ele não consegue emagrecer. E ele precisa de algo a mais. E aí é que entra a assistência médica. Aí que entra um bom acompanhamento médico de alguém que esteja realmente preparado e que conheça o que dá para ser feito de diferente, para que essa pessoa destrave e vá para outro nível e consiga o que ele quer. Porque o que é realmente importante é resultado. Não é falar para você que eu vou perder 4 quilos em um mês ou uma semana, ou que vou perder 20 quilos, ou seja lá o que for. Essa não é a questão. A questão é o que eu preciso, qual é o objetivo da pessoa. É isso que eu tenho como objetivo.
o resultado, o que ela precisa. Vamos falar então se existe uma substância ou então um medicamento, uma varinha mágica que desliga a fome. Que história? Como que é isso aí? O que eu estava falando até então aqui, Rafa, é que a gente não tinha uma medicação que fosse realmente eficiente, né? A gente tem no mercado aí que várias pessoas, que assim, uma droga bastante antiga, assim, ineficiente. Na verdade, duas, a gente tem o Orlistat, que ele acaba eliminando a gordura pelas fezes, mas causa incômodo pra caramba, desconforto abdominal, diarreia, um monte de coisa. A gente tem a sibutramina, que é uma anfetamina, que é extremamente ineficiente na perda de peso. Pode haver uma certa perda de peso, mas é algo que não se mantém. É uma droga cheia de efeitos adversos também, assim, com várias contraindicações. O hipertenso não pode usar, quem tem problemas cardíacos não pode usar. E a gente teve, em 2022, né, pela Anvisa americana, que é o FDA, que foi a liberação da tezipatida, que é o Mounjaro, e que aconteceu no Brasil no ano passado, em meados, depois do meio do ano, que foi a liberação aqui no Brasil. Então, assim, é uma droga divisora de águas. Na verdade, já existia drogas similares a elas, como o Ozempic, a semaglutida e outras drogas, mas ela tem um potencial muito maior porque ela acaba atuando nos grandes, assim, ela é análogo, na verdade, ela é uma droga semelhante aos hormônios do nosso organismo, mas na verdade ela faz um efeito duplo em relação ao Ozempic. Então é uma droga realmente muito eficiente na perda de peso, no controle da inflamação, no controle da fome, no controle do esvaziamento gástrico, ou seja, você come. Na verdade, não é que seja uma droga nova. A droga em si é nova, mas a substância é uma substância que a gente tem. Que a partícula dela que faz a ação é a mesma do nosso organismo. Ou seja, você está tomando, na verdade, algo semelhante ao que você deveria ter, mas o seu organismo não está produzindo adequadamente. Logo, você não consegue mais fazer o controle do que é fome e do que é saciado. Então, essa droga ela vem justamente para reparar o seu organismo, para equilibrar o seu organismo. Então, você come o que deveria comer, esse alimento chega no seu estômago, ele é digerido e essa droga ela faz justamente a parada daquele alimento lá para que aconteça na forma do tempo correto. Então, logo, de certa forma, isso já traz a saciedade para você. Sendo que ela também faz a regulação lá no nosso cérebro, que é onde acontece o controle da dor, onde que é o controle da saciedade, da fome. Então, ele vai lá e desliga aquela fome que você estava, ou seja, você vai comer só o que você precisa. Ela faz isso. Não é nada de mágica, é metabolismo, é bioquímica pura. Então ela vai lá no seu estômago, faz o que tem de fazer no estômago e intestino, vai lá no seu cérebro, regula a fome, regula aquele apetite que você tem por várias bebidas e comidas que são extremamente calóricas, que você não deveria comer, os industrializados, hiperindustrializados. Então ela barra isso, Rafa. Ou seja, aquele docinho que você estava com vontade de comer depois do almoço, você não precisa mais dele. Você simplesmente desliga. Essa droga, ela faz isso. A sua vontade vai embora. Aquelas pessoas que falam assim, eu sou chocolatra. Essa daí, se ela começar a tomar a tezipatida ou Mounjaro, comer o chocolate já não vai ser mais problema para ela. Entendeu? Ela não vai ter aquela vontade. Não só o chocolate, mas aquela sobremesa extremamente calórica, o pudim. Se ela comer, ela vai comer muito pouco. Porque a droga faz isso. Desliga o seu desejo de comer o que você não deveria comer. Então, ela te ajuda nessa missão. O nosso corpo, né, ele vem de uma evolução, Homo sapiens, né, vivíamos nas florestas, sim, né? Sim. Então tinha aquela questão de se alimentar muito rápido, né, de colher, sim. correr e também o corpo sempre teve os corpos que lidavam com o armazenamento de energia, Sim, né? sim. Conseguiam viver mais nas épocas de entre safra. Então é uma briga que a gente tem, uma herança bem-vinda, né, genética. Rafa, você trouxe uma coisa muito interessante. E é justamente do homem pré-histórico, do homem antes da agricultura. Ou seja, eu não conseguia controlar nada de comida. Ou seja, eu comia hoje, que dia que eu ia comer de novo? Não sei. Isso ia depender da minha capacidade de caçar ou de coletar. Então, o que o nosso organismo criou, e a gente tem até hoje? Coma tudo que você conseguir, porque você não sabe quando vai aparecer de novo comida. Então esse é o grande problema, Rafa. O nosso próprio cérebro interpreta que a gente tem que comer e comer o tudo.
Na verdade, você não come mais porque cria uma incapacidade, mesmo que você já entrou naquele estágio de falência desses hormônios, de controle da fome, você come até passar mal. Então é muito comum, principalmente nesses momentos de comemoração, de ceia de Natal, as pessoas falarem, nossa, eu comi tanto que passei mal. Ou você vai num rodízio, come tanto que você passa mal. Porque o seu organismo é programado para você comer, porque você não sabe, para o seu cérebro, ele entende que não haverá mais comida, ou se haver comida, não tenho como eu saber disso. Então ele vai comer o máximo possível. E esse é um próprio controle que o nosso cérebro faz. Então quanto maior o seu peso, melhor. Então quando um indivíduo ele deveria ter um peso de 60 quilos, ele bate 100 quilos, uma região do seu cérebro bate naquele valor de 100 e tudo que você vá tentar fazer para baixar de 100, ele não vai deixar. Muito pelo contrário. É tipo um piloto automático que você coloca uma velocidade de 100 km por hora. Ele não vai baixar. Mas se você levar para 110, ele vai adorar aquilo. Mas para 90, ele nunca vai regular para baixo. Então a droga vai entrar justamente nesse momento. Entendeu? De fazer um novo equilíbrio orgânico no seu organismo, para você entender que não é aquilo que tem que acontecer. É quase que quebra o piloto automático. Quebra, né? desliga o piloto automático e eu posso regular de novo, Rafa. E o que eu vou fazer nesse momento? Regular no ideal. Se eu devo ter 60 quilos, eu vou trazer isso para 60 quilos. Claro, isso é muito trabalho. Isso é justamente o que a gente está falando de mudança do hábito, de fazer atividade física. É extremamente importante a gente estar aqui. É o seguinte, a conscientização é, como você falou, nós somos seres vivos, animais, a gente não é sedentário. Você nunca vai ver um indivíduo na floresta. Você pode imaginar um animal que esteja sedentário? Você não tem um macaco, um chimpanzé, que ele está sentado num sofá o dia inteiro com o controle remoto da televisão comendo um hambúrguer, uma batata frita? Você pode imaginar? Você acha que isso é possível? Então é o seguinte, ele é um ser, ele é um animal, ele tem que estar ativo. Então você tem que fazer atividade física. Então é o seguinte, lá no meio dele, a gente veio de uma mesma origem. Não que essa questão de ser ou não ser a evolução de um macaco, a questão não é essa, né? Na verdade, a gente pertence a uma mesma família que somos primatas. Então é o seguinte, qual é a alimentação que tinha pra gente quando a gente... Até quando a gente se tornou agricultor? A gente tinha caça, a gente tinha proteína, tinha carnes, a gente era coletores, então a gente tinha frutas e verduras à disposição. Era o que tem. E é o que a gente deveria comer. Não tinha fast food. Nunca. Isso aí é abominável. Na verdade, não deveria nem ser reconhecido como alimento. Essa é a verdade. Mas é aquilo. A gente se acostumou e se habituou a isso. E muitas pessoas acabam trazendo aquilo para o dia a dia. Tipo, beber um refrigerante no café da manhã. Isso é uma catástrofe. E se você for perguntar para ele assim, você gostaria de morrer bem com 90 ou você gostaria de morrer mal, doente, acamado aos 60? Obviamente que ele vai falar para você que ele quer morrer aos 80, 90 bem. Mas o que ele está fazendo para isso? Qual é a opção que você está fazendo hoje para a sua vida? Qual vai ser o resultado? O dia que você tiver 60 anos, sequelado de AVC, deitado, acamado numa cama, você vai poder escolher mais alguma coisa, Rafa? Muita reflexão, né, gente? Doutor André, me traz um pouco mais pro presencial. Me conta como que funciona a sua consulta. Você comentou inicialmente, mas... Legal. Rafa, a minha consulta ela funciona assim, os moldes de você coletar qual é a dor da pessoa. A gente tem um nome da nossa entrevista na área da saúde que vários profissionais usam, não só o médico, o fisioterapeuta, o psicólogo, que é a anamnese. E a anamnese ela começa logo depois da identificação, que é identificar quem é a pessoa, idade, nome, essas coisas. Depois vem uma coisa chamada de HDA, que é chamada História da Doença Atual. E a história da doença atual dessas pessoas é dor, sofrimento. Então é o seguinte, primeiro é a gente esmiuçar muito bem essa dor, como qual a intensidade, quais são os problemas associados a ela, se é a questão orgânica de uma artrose, de uma indisposição, de uma falta de ar, de uma piora da pressão alta, da diabetes, do coração que não está funcionando legal, se é a questão emocional, dos transtornos mentais, da ansiedade, da depressão, ou se é algum constrangimento social, ou se a pessoa simplesmente quer desbravar a vida, viver da forma que deveria viver, ser mais feliz, ter uma relação conjugal saudável, que possa fazer sexo mais, namorar mais,
que possa ficar com seus filhos nos dias que ele tem de folga para isso, sem precisar fazer uma cesta que dura a tarde toda, porque ele está fadigado, ele está cansado. Então é justamente entender a dor da pessoa. Depois da gente entender essa dor, é traçar os objetivos do que a gente precisa. Eu costumo dizer que é o seguinte, a pessoa que está sofrendo de sobrepeso e obesidade é uma pessoa que está no meio do mar, afogando, muito distante da praia. Quanto maior seu peso, mais distante ele vai estar dessa praia. E o que eu posso fazer por essa pessoa? É aí que entra a situação, não só eu, né, mas a equipe multidisciplinar. Eu costumo dizer que a atividade física e a nutrição é como se fosse uma boia para essa pessoa. Uma boia que às vezes pode não dar certo, porque ela pode esvaziar, o tempo pode passar e ela não pode dar conta, e a pessoa afogar. E o que eu faço é um barco. É um barco em que eu vou conseguir oferecer para essa pessoa sair de onde ela está, dessa zona de quase morte, de perigo iminente de vida, e trazer ela para a praia, para que ela possa viver a vida dela. E nesse barco vai entrar toda a minha assistência, tudo que eu posso fazer por ela. Destravar naqueles momentos que a gente já conseguiu trazê-la para próximo da praia, mas mesmo assim ela naquele momento travou. Eu preciso de uma nova estratégia. Atividade física, dieta e a medicação não deu conta. Até mesmo o Monjaro, a telepatida, não deu conta naquele momento. Eu vou ter que pensar em outra estratégia para continuar a minha missão de trazer essa pessoa para a praia. Desculpa. É isso, Rafa. A minha consulta funciona de uma forma que vai dar resultado. Então é o seguinte, no fim dessa consulta é algo muito semelhante ao que a gente faz no tradicional, que é a conduta do que será feito. Solicitar um check-up realmente geral desse indivíduo, muito além do tradicional, principalmente de marcadores inflamatórios, que é o grande problema da vida moderna, é o processo inflamatório subclínico que a gente fala, ou seja, você está inflamado, mas você não sente absolutamente nada. Ou talvez você sinta uma coisa ou outra, tipo aquela lombalgia que não melhora, mesmo depois de um monte de remédio, aquelas dores que não melhoram, mesmo depois de tomar medicação, mas você já habituou com aquilo, mas aquilo é um marcador da inflamação atuando sobre você. Então é o seguinte, hoje a gente tem bons marcadores inflamatórios, e além disso a gente tem hoje medicação para mudar isso. Então é justamente isso, faz essa avaliação geral, exames de imagem, ultrassom de tireoide para a gente ver como é que ela está funcionando, ultrassom de abdômen para a gente ver como é que está esse fígado, se ele está sobrecarregado, se ele está com gordura, avaliação da parte de gônadas que a gente fala, né? No caso das mulheres o ovário, o homem o testículo, para a gente ver como é que está a funcionalidade desses órgãos, se ele está funcionando adequadamente, que é o seguinte, hormônios é os mensageiros da vida. Se eu não tiver um equilíbrio hormonal, eu não vou ter saúde. Então eu preciso reequilibrar esse indivíduo. Então não é simplesmente injetar uma medicação que você vai mudar a sua vida. Você pode perder peso, você vai perder peso. Mas isso vai voltar tudo novamente e você simplesmente deixou de tomar a grande decisão que você deveria tomar, que não era de tomar o remédio, era tomar a decisão de mudar a sua vida. Então a minha proposta é mudar do que você é hoje para algo que você gostaria de se tornar. Então, para o seu eu do futuro, olhar para você e sentir orgulhoso da sua decisão que você pode tomar hoje. Realmente é um desafio, né? Você tá, a gente comentando desde da origem, da mecânica do nosso corpo, a gente sempre está querendo... O corpo, né? Ele vem de fábrica com a intenção de economizar energia. Certo. Tá? Aí a gente acaba caindo num ponto onde tem uma oferta gigantesca de carboidrato, proteína, açúcar, e isso encontra e começa a transformar numa obesidade. E isso acarreta uma série de problemas. Eu tenho uma pergunta relacionada assim, já que a gente tem essas duas questões, que é a grande oferta calórica e a tendência orgânica, né, biológica do corpo... Do repouso? De estar sempre acumulando, sim. Pelo medo do que vai vir, vai vir um inverno rigoroso, enfim. Sim. Será que a gente está ou estaria condicionado a ter que usar, então, perpetuamente esse medicamento? Não. Rafa, como eu falei anteriormente para você, o objetivo, o processo final vai ser um reequilíbrio. Depois que você reequilibrar o seu organismo, aquela
o que tem dentro do Mounjaro é a mesma coisa que existe dentro de você, que é o que a gente chama de GLP ou GIP, né? Que são moléculas, hormônios, que faz o controle do apetite, da ansiedade. O que acontece? Quando você está com sobrepeso, isso está desregulado. É como se você entrasse em falência. Ou seja, você não produz a quantidade ideal. Qual é a quantidade ideal? É a quantidade que deveria desligar o interruptor de comer. Ou seja, já comi, não preciso continuar. Mas o que aconteceu com você? Isso escasseou, ou seja, você já não tem mais esse hormônio. Então, nesse momento, mas as células produtoras estão lá dentro de você, inflamadas, subjugadas pelo processo inflamatório e metabólico equivocado de tudo que está acontecendo, da nossa dieta inadequada e do sedentarismo. Então, essa droga vai vir, vai causar uma mudança incrível dentro de você, vai realinhar esses hormônios, não só ela, mas com todo o nosso arsenal, todas as nossas armas que a gente tem, todas as nossas medicações que a gente tem, a gente vai conseguir reequilibrar o organismo. E vai chegar em um determinado momento que você não vai precisar mais dessa droga. Você vai precisar do mínimo possível, ou quem sabe até chegar num momento de reequilíbrio de você não precisar tomar mais nada. E esse momento de não tomar mais nada é do dia para noite? Ou tem um desmame? Nunca. Ô, Rafa, nada é mágico. Me fala assim, como é que a gente começa a aplicação? Assim, imagina, eu sou leigo, né? Mas, ok, a gente fez a consulta e aí, ok, sou indicado a tomar esse medicamento é indicado para minha situação. Como é que é essa curva? Eu começo a tomar já o 100% e acabo em zero? Ô, Rafa, então é o seguinte, tem várias formas de começar. Assim, a dose mínima que a gente tem hoje dentro da parte médica de início é 2,5 miligramas. É uma dose bem pequena, assim, a ampola é uma dose muito pequena, mas tem pessoas que não suportam. Principalmente pessoas que nunca fez nenhum tratamento. Você tem muitos efeitos adversos da droga. Constipação intestinal, diarreias, vômitos. Então, às vezes a gente começa com uma dose menor. Então, por isso é que é interessante a medicação manipulada, que a gente, graças a Deus, a gente tem hoje. Você consegue manipular uma dose um pouco menor para você fazer nesse indivíduo. Você vai ter, basicamente, efeitos adversos mínimos. E você vai evoluindo a dose. Hoje, na literatura da médica, ou seja, do que tem de conceito médico, é 15 miligramas. Mas existem estudos que até dose maior. O grande estudo que foi feito com o Mounjaro foi com 10 miligramas, que foi a maior perda de peso. Então, para você chegar nessa dose de 10 miligramas, ou até mesmo a dose máxima de 15, para a gente saber se você tem ou não resposta à droga, né? É um processo. As doses, elas são semanais. Mesmo que a duração da medicação dentro do seu organismo, normalmente é de 4 a 5 dias. Mas o indicado é você fazer a cada 7 dias. Dentro das estratégias possíveis, como eu estava falando para você, dessa pessoa que está se aproximando da praia, mas travou, ela não consegue mais emagrecer. Aí, uma das estratégias é fazer uma dose e 4 ou 5 dias depois fazer uma dose menor. Mas normalmente são doses semanais e você vai evoluindo conforme a tolerância da pessoa. Ou seja, ela não está tendo efeitos adversos, aí eu vou aumentando e avaliando como está o peso dele. Sempre avaliando essa questão dos entraves. Ou seja, às vezes eu bato 10 miligramas, faço tudo que eu deveria fazer, mas eu não tenho perda de peso. Aí eu tenho que pensar em outra estratégia. Então, Rafa, não é só aplicar, você ir lá, pegar a canetinha e fazer a aplicação no subcutâneo da sua pele e esperar que a coisa aconteça. Isso é muito fácil e tem muitas pessoas fazendo isso. Mas isso, você pode até ter a perda de peso, mas vai ser algo que não vai ser saudável. E muito pouco provável que você vai conseguir manter uma perda de peso até você atingir o objetivo que você quer. E muito provavelmente o que vai acontecer é o seguinte: você não vai fazer como deve ser feito, você vai simplesmente aplicar toda semana, beleza, mesmo que seja a mesma dose. Mas o que vai acontecer? Você não alimenta da forma correta, porque ele vai tirar a sua saciedade e você vai deixar de comer. Logo, você vai começar a perder não só gordura, você vai começar a perder músculo, osso, você vai começar a perder vida. Então essa pessoa, depois do processo de perda de peso, vamos chamar assim, que o emagrecimento, a ideia de ser saudável, e a perda de peso é algo simplesmente tipo perda de peso de uma pessoa que tem câncer ou qualquer outra coisa,
ou outra doença que consuma, o indivíduo simplesmente perde peso, ele perde músculo, perde gordura, perde osso. Depois do processo, você vai encontrar um indivíduo que as pessoas vão perguntar para ele se está acontecendo alguma coisa com ele, se ele está doente. Porque o que vai acontecer é isso, entendeu? Sem falar nesses casos, né? Infelizmente a gente teve aí um caso de pessoas que tomaram medicamento, né? E foram acamadas, chegaram até óbito. Isso. Esse é um caso, é uma paciente que desejo que se recupere. É tudo muito incerto ainda, Rafa. O que é certo até hoje é que ela fez o uso da tezepatida produzida no Paraguai. Qualquer tipo de medicação, para que seja comercializada, distribuída, aplicada no Brasil, ela precisa ter selo da Anvisa. Ela precisa ser reconhecida. A gente precisa do mínimo de segurança, entendeu? Então, não se deve fazer o uso no Brasil de uma medicação que não seja certificada pela Anvisa. Esse é o grande problema, né? Ela acabou desenvolvendo uma síndrome neurológica chamada de Guillain-Barré. Até então, em todos os estudos com o Mounjaro, não se teve nada comprovado, nunca se teve nenhum caso, não tem nenhum caso associando Guillain-Barré ao uso de tezepatida. Então, é o seguinte, o que existia dentro da ampola? A gente não sabe o que estava lá dentro. Não tem como você aplicar em você algo que você desconhece. Você está tentando perder peso ou está tentando se matar? Essa é a grande questão. Vale a pena? Sua saúde vale isso? O que é, assim, chocante é como é que as pessoas menosprezam, né, o próprio corpo, ou tem uma, não sei, o que é fazer uma economia. Eu acho é uma autonegligência, viu, Rafa? As pessoas não param para pensar. Então é o seguinte, o problema não é só os custos que você dá depois que você está doente, de internação, de medicação, é o grande custo de estar parado. Quanto custa você deixar de funcionar, deixar de trabalhar, deixar de fazer o que você deveria fazer? Se você é um comerciante, se você é um trabalhador, um empresário, quanto custa morrer? Ou pior do que morrer, talvez, é você deixar de ser funcional e você deixar de ser produtivo para ser um incapaz. Quanto vale isso? Vale a pena essa economia? Você vai colocar sua vida em risco? Ou é melhor você investir em algo que realmente vai fazer diferença? Que vai fazer você chegar em uma determinada idade bem. Você pode imaginar você cuidar dos seus netos, seus bisnetos? De você levar para andar de bicicleta, colocar ele no ombro. Já imaginou você um bisavô de 90 anos com um bisneto no seu ombro? Quanto isso custa? E o inverso seria você estar com uma idade muito menor, nunca ser nem avô, e tá lá deitado numa cama, deixando de ser funcional, deixar de trabalhar, deixar de ganhar dinheiro e além de tudo, ocupando o tempo de alguém que deveria também estar fazendo alguma coisa, se anulando para cuidar de você porque você tomou uma decisão errada. Essa paciente provavelmente ela ficará com sequelas, se ela sobreviver, ela ficará com sequelas gravíssimas. O Guillain-Barré normalmente é o seguinte, você tem a proporção, boa parte das pessoas no tratamento curto, ou seja, logo que se manifesta a doença ele é tratado, tem uma evolução bem satisfatória, a pessoa recupera a sua funcionalidade, mas uma parte dessas pessoas, principalmente as pessoas que têm um tratamento tardio, essa pessoa fica com complicações severas até de não ter musculatura nem para respirar mais, é uma pessoa que é dependente, acamado com um respirador. Até fiz uma breve pesquisa para entender um pouco mais e me chamou a atenção um comentário, uma analogia, uma análise que falava sobre o tirzepatida ser caro. E aí a resposta que eu tinha, ele falava que caro era o quê? Né? Era quanto que você ia economizar com bebida, quanto que você ia economizar com tabaco, quanto que você ia economizar com cigarro, restaurante, né? Sim. E se isso era caro, uma vez que você estava tendo uma nutrição adequada, comendo melhor, fazendo exercícios com personal, né? Então colocava essa relação. Rafa, eu acho que nós somos autonegligentes. A gente gasta dinheiro com um monte de coisa que a gente não deveria, a gente gasta com um monte de coisa e não gasta com o mais importante, que é conosco, que é com a gente mesmo, que é manter uma boa saúde e que essa saúde se mantenha por um longo tempo.
E se você for pensar dessa forma, quanto que custa 10 anos de sua vida? Quanto que custa 1 ano da sua vida? Experimente perguntar para alguém que tem uma doença terminal. Quanto, se você tivesse dinheiro e eu lhe oferecesse mais 1 ano de vida bem, quanto você pagaria por esse 1 ano de vida? Eu tenho certeza que a pessoa pagaria tudo que ele tivesse. Qualquer prêmio de Mega Sena, milhões, eu pagaria. Se eu tivesse a oportunidade de ter mais 1 ano de vida. Mas hoje, Rafa, você pode fazer essa decisão. Você pode tomar essa decisão hoje. Não de 1 ano, mas de 10, 20 anos. E não é só isso. É viver esses 10, 20 anos bem. Então, esse é o investimento, não é gasto. Você investir no tratamento de emagrecimento de qualidade, com tudo que a gente tem hoje, é investimento. É investimento em você, na sua vida, da sua família. De você poder desfrutar tudo que está aqui. Tudo que Deus nos colocou. Você tem a oportunidade de fazer isso por um longo tempo. E de forma saudável, funcional. Sem precisar de outras pessoas para estar fazendo o mínimo para você. Realmente ele chama atenção para retomar o controle, né? De você estar mais disposto, de você... Afinal, o que é caro, né? Sim. Que você está Sem colocando pra gente. A gente já está caminhando aí para os nossos últimos 15 minutos. Rapaz, tempo voa, hein? Me fala sobre essa questão que um termo que me chocou muito, que foi a magreza flácida. É uma coisa que, assim... Sim. É justamente o que eu tinha falado anteriormente, Rafa. Se você simplesmente vai lá, faz a aplicação da medicação e não faz nada do que você deveria fazer, do autocuidado, da atividade física, da nutrição e da medicação da forma correta e outras medicações que a gente tem para colocar nesse tratamento, você perde tudo. Você perde músculo, você perde gordura e você perde osso. E depois do processo você vai estar todo flácido, com a pele desidratada, com unha frágil, quebradiça, com seu cabelo frágil, caindo. E tudo que você tinha planejado simplesmente acaba. Tudo que você tinha imaginado de como você ficaria depois desse processo é frustração pura. Frustração e doença. Porque agora você continua gordo, porque sua proporção de gordura, você continua acima do peso, porque a sua quantidade de gordura corporal ainda é grande, diante da massa magra. Ou seja, eu perdi mais músculo, perdi osso e perdi muito pouco de gordura. Eu ainda continuo com os problemas da inflamação que eu tinha falado para você anteriormente, que é o gerador de várias outras doenças, porque você não fez o processo adequado. E você fica extremamente flácido. É quase que vou fazer uma reforma em casa, chamo o arquiteto, especialista, mas eu não trago a tinta, eu não trago o cal, eu não trago as cortinas, eu não trago... Sim. E, a pessoa... e eu acho que você despreza até mesmo todo o projeto que o arquiteto foi lá e sugeriu para você. Tudo. A informação está aqui, Rafa. Hoje, aqui. Isso aqui é informação. Não só minha, mas de vários outros colegas. E a informação está por aí. Hoje a informação está à palma da mão. Hoje, com qualquer smartphone, o Google ou qualquer outro site de busca, você tem informações seguras. Você tem hoje vários órgãos que têm informação segura do que você deveria fazer. E me fala sobre contraindicação. Rafa, as contraindicações da tezepatida do monjol são pequeniníssimas, Rafa. Basicamente, a grande contraindicação que tem são de pacientes que têm histórico na família de um tipo de câncer de tireoide. Ou alguém da família, ou de história própria. E algumas outras síndromes que estejam associadas a câncer também. Mas, assim, extremamente restrito. Ou seja, é uma droga praticamente universal, com pouquíssimas contraindicações. Assim, praticamente desprezíveis. É uma droga que, na verdade, hoje, ela se popularizou muito, se fala muito, apesar de ser algo extremamente novo no Brasil. Se a gente for imaginar que ela foi liberada no Brasil há 6, 7, 8 meses atrás, e primeiro ela foi liberada para o tratamento da diabetes. Então é o seguinte, é uma droga que mudou totalmente a evolução do diabético, Rafa. Existem estudos comparando o Mounjaro, a tezepatida, com o Ozempic, que é a semaglutida, na prevenção de infarto, que são chamados de grandes eventos cardiovasculares. Diminuiu gigantesco, Rafa. Se você fosse pegar o grupo que usou o Ozempic com o grupo que usou a tezepatida, chega a ser de 20% a 30%
de menos ocorrência de infarto naquele grupo que usou a tazepatida. Então, assim, é uma droga que pode ser usada, não só pode, como deve, em quem está com sobrepeso, de quem é hipertenso e está com sobrepeso, quem é diabético, quem é dislipidêmico com sobrepeso e obesidade, quem tem apneia do sono e logo vai provavelmente será liberado para quem tem esteatose hepática, ou seja, um excesso de gordura no fígado que acaba levando a cirrose hepática. Então é o seguinte, gente, gordura no fígado não é brincadeira. Gordura no fígado faz cirrose, ou seja, você pode perder o seu fígado porque ele estava gorduroso. É isso, Rafa. Criança pode usar? Não. Não. Põe na pergunta para mim. Criança não pode usar, Rafa. Ainda não é algo seguro para a gente fazer nesse público. Assim como gestante e lactantes também não podem usar. Então esse grupo a gente não tem estudos. Não é uma droga que a gente pode fazer isso com segurança. Então não é feito para esse público. A gente tem, né, a questão das redes sociais, um acesso, uma apelação, né, sobre a estética. Como que as pessoas se posicionam. Até estava vendo um outro estudo relacionando que antigamente a gente tinha o Orkut, né, e que o Orkut, o fato de você publicar uma foto sua, das 12 fotos que a gente podia publicar na época, né, pessoas que tinham saído já da mídia, atores, cantores e tal, voltaram a ter um holofote em cima deles após colocarem fotos bonitos, né? A mulher mais de idade tinha melhorado o seu corpo, o cara estava mais forte e tal. Sim. Então, assim, criou a cultura já dentro da rede social, da questão do quem tem uma boa aparência tem uma notoriedade, tem um posicionamento. Sim. Minha pergunta é, dos pacientes que chegam para você e não tem nenhum problema e falam, doutor, eu quero pela estética. Então, tomar tirzepatida pela estética, o que é isso para você? Rafa, a estética é importante. É importantíssimo. Mas assim, a indicação unicamente por estética, nunca. Na verdade, essa pessoa vai me procurar porque pode ser que a estética seja uma dor dele. Mas, na verdade, ele precisa de todo um processo para chegar lá. A estética é um resultado. Então é o seguinte, ele tem um problema, a gente tem que resolver. E depois que a gente resolver, aí sim, ele vai chegar no momento que ele vai poder ter o prazer de se olhar no espelho novamente, entendeu? De tirar fotos novamente, de republicar as fotos de novo, né? Voltar a publicar, porque a autoestima melhora o todo. Mas a estética não que seja uma indicação de tratamento, mas na verdade ela é uma consequência do próprio tratamento. Então é o seguinte, um tratamento bem feito vai dar ótimos resultados e essa pessoa vai ter uma autoconfiança restaurada depois de um tratamento bem feito. Em média, quanto tempo dura essa reeducação hormonal do nosso corpo? Rafa, a reeducação hormonal já é algo um pouco mais demorado. A perda de peso é algo muito rápida. Muito rápido que eu digo o seguinte, você pode perder em uma semana 4 quilos, dependendo da quantidade de peso que você tem. E isso pode progredir de uma forma, assim, claro que você vai ter as travas que você precisa destravar no meio desse caminho, mas assim, a perda de peso no primeiro momento ela pode ser um pouco mais volumosa, depois ela entra numa curva de perda um pouco menor, vai travar em algum momento, a gente tem que destravar com alguma estratégia e prosseguir. Esse reequilíbrio, Rafa, ele é um processo um pouco mais demorado. A gente vai precisar, se tudo acontecer da forma que deveria acontecer, dependendo do organismo, do metabolismo, da idade do indivíduo, do nível de comprometimento que esse indivíduo teve com o processo de emagrecimento, quanto à questão de mudar os hábitos de vida, isso demora cerca de 1 ano, Rafa. Então é o seguinte, para você ter um reequilíbrio hormonal é algo muito complexo. Porque eu tenho que tirar todos esses fatores que estão impedindo os meus órgãos que deveriam funcionar da forma correta de fazer da forma que deveria ser. Ou seja, esses órgãos estão em uma determinada situação de toxicidade mesmo. Então, para eu desintoxicar esse indivíduo, não é só perder peso. Perder peso, reduzir a inflamação do processo inflamatório da própria obesidade e para que eu possa criar um cenário, um ecossistema que seja realmente saudável. A partir desse momento, meu organismo vai começar a funcionar de uma forma melhor. Aí eu consigo chegar nesse reequilíbrio hormonal.
Você comentou a respeito de pessoas com problema de tireoide, né? Algumas contraindicações, questão da idade da adolescentes, né? Jovens. Sim. E mulheres na faixa aí dos 35, menopausa. Faz essa relação para mim. Tranquilo. Rafa, assim, é igual eu tô falando pra você. Cada idade você tem um desafio. E assim, as mulheres, de forma geral, sempre foram subjugadas quanto a essa questão da falência hormonal delas. A gente hoje, a medicina hoje, condena as mulheres a não tratar, a não fazer reposição hormonal, porque isso envolve riscos de câncer e outras coisas mais, e simplesmente não é avaliado caso a caso se realmente tem contraindicação ou não. E hoje a gente tem drogas, hoje a gente tem medicamentos similares aos hormônios naturais nossos. Então é o seguinte, por que uma mulher sempre teve estrógeno e progesterona, que é os hormônios que começam a falência, e testosterona também, que a mulher também produz na sua suprarrenal? Ela, na verdade, o primeiro hormônio a entrar em falência é justamente a testosterona. Então a suprarrenal da mulher, quando ela atinge aí a perimenopausa, ou seja, se aproximando da menopausa, que a gente fala que é aos 40 anos, né? Nos 35, como você falou, realmente já começa essa falência. Então é o seguinte, o que é a menopausa? É a falência, ou seja, o órgão que deveria produzir os hormônios simplesmente começa a caducar. É como se ele fosse programado para parar. Então ele não para literalmente, mas ele começa a funcionar de uma forma irregular. A mulher começa a ter ciclos menstruais irregulares, começa a ter 2 sangramentos no mês, 3. Às vezes sangra e não para. Às vezes ela começa a ficar meses sem sangrar. E lembrando que depois que você passa de 1 ano sem sangramento, aí já é decretada a menopausa mesmo. Aí a mulher começa o sofrimento, o martírio da mulher. É os fogachos, é a secura vaginal, é a indisposição, é a labilidade emocional, ou seja, a ansiedade misturada com depressão e a maior confusão na cabeça dessa mulher. Quando a mulher atinge o platô social, que ela já está bem sucedida, está trabalhando, tem sua carreira equilibrada, sua família criada, seu relacionamento estável, o próprio organismo decreta esse sofrimento dela. E o que a medicina faz? Você não pode tomar hormônio. Mas hoje pode, Rafa. A grande maioria das mulheres podem fazer reposição hormonal, sim, com hormônios bioidênticos seguros, sem envolver risco de câncer de mama, de endométrio, de ovário, nada disso. A mulher vai poder gozar da sua vida, vai poder viver bem e feliz. E sem sombra de dúvida, a tezepatida é uma ótima droga também, se tiver uma boa indicação. Se essa mulher tiver um pouco acima do peso, não precisa ser uma obesidade. Hoje, o que a gente tem de consenso partiu de 27,5 de IMC, hoje, com alguma outra doença associada ao peso, essa mulher já tem que ser tratada como uma obesidade clínica. E se ela estiver abaixo disso, é uma obesidade subclínica. Então, subclínica, assim, a pessoa ela tem um problema, mas, apesar de não apresentar sintomas. Tipo, um hipertenso que não chega a entrar numa pressão hoje maior do que 140/90, mas está próximo disso. Ou seja, esse indivíduo eu tenho que cuidar para que ele não evolua. Tipo o que a tezepatida consegue fazer com o pré-diabético. O pré-diabético, que fazer o que deve ser feito usando a medicação adequadamente, 99% desses pacientes não evolui para diabetes em 3 anos, Rafa. Ou seja, é uma droga que pode te salvar da diabetes. E diabetes não é só açúcar no sangue. Diabetes é uma doença que, assim, a grande maioria dessas doenças crônicas que a gente está falando, ela age justamente sobre o nosso vaso sanguíneo, Rafa. Ele vai lá no nosso vaso sanguíneo, começa a pegar a parede do vaso e destruir essa parede do vaso. E quem vem para tentar reparar isso é justamente o colesterol. O colesterol sempre é visto como o vilão, mas na verdade não é isso. O colesterol está lá, naquela placa, na sua artéria, para tentar bloquear aquele processo inflamatório que a obesidade causou. Produziu hormônios que lesionou seu vaso, o colesterol tentou corrigir, você manteve o processo, se manteve acima do peso, aquele tecido gorduroso produzindo aquele hormônio do mal, produzindo a lesão no vaso, colesterol tentando reparar, e chega num determinado momento que aquela capinha que ele fez ali no vaso para proteger o vaso, ela está tão grande, Rafa, que ela obstrui o vaso, ela tampa o vaso. E aí você chega nos 2 grandes eventos que é a causa de morte número 1 no Brasil, que é AVC e infarto. É isso, Rafa. Que aula! Meu Deus do céu. Que
que momento de reflexão para considerar, né, o nosso corpo, a nossa saúde. Ó, Rafa, tem algo interessante. A medicina tradicional, até hoje, eu vejo muito... Ó, doutor, vitamina D em 20, tá bom? Tá normal, tá dentro do normal. Gente, o que tem de proporção correta, aquele espectro, ó, eu tenho um hemograma. O meu hemograma eu deveria ter de 14 a 16 de hemoglobina. Aquilo não é o que você deveria ter. Aquilo é o que a estatística dos exames daquele laboratório traz. Mas aquilo não deveria ser o valor. Talvez o meu valor seria 16, ou 12, ou 11,5. O que tem ali é só um dado estatístico. Então é o seguinte, hoje o que a medicina tradicional, o que a medicina integrativa está trazendo de novo é justamente isso. Hoje, Rafa, eu estou pegando o caso da vitamina D, mas tem N casos, vários outros casos. A vitamina D, ela não tá, ela recebeu uma nomenclatura errada assim, pela ciência o tempo todo. A vitamina D não é uma vitamina, ela é um hormônio. E dentro da cascata de hormônio, de importância, ela, Rafa, ela é o segundo hormônio mais importante do nosso organismo. Vitamina D baixa é praticamente um decreto de doença. Você está deixando de proteger sua vida com vitamina D baixa. Vitamina é um hormônio extremamente importante para a função do organismo como um todo. A gente tem receptor de vitamina D em todos os nossos órgãos, Rafa. Até no nosso cérebro. Você pode imaginar que você desenvolve uma doença reumatológica porque você tem vitamina D baixa? Isso ainda é algo assim, que a medicina tradicional condena veementemente, entendeu? Para a medicina tradicional, você já viu muitos casos daquele paciente que está tudo normal, os seus exames, mas ele continua com queixa? Já viu isso, Rafa? Já vi. Já viu aquele paciente, não, o doutor fala assim, eu olhei seus exames, Rafa, e está tudo normal. Mas assim, doutor, eu não estou bem. Troca o médico, né? Falei, velho, Rafa, mas você vai para outro médico e ele vai falar a mesma coisa. Aí ele vai falar assim, não, Rafa, tá tudo bem. Seus exames estão normais, Rafa. Vai fazer outra coisa. Mas na verdade, Rafa, não está. E tem como mudar aquilo. Você pode imaginar o que você poderia ser se a gente conseguisse readequar tudo? Se a gente conseguisse suplementar o que você precisa. Rafa, como você trouxe? Você pode imaginar que antes da agricultura, ou seja, quando a gente era coletores e caçadores, a gente vivia 80 anos? Você acha que a gente vivia 80 anos? Você acha que a gente vivia quantos anos, Rafa? Acho que até os 30, né? No máximo, Rafa. E outra coisa, o nosso organismo não registrou que a gente tem que comer tudo que a gente acha, porque a gente não sabe que não vai ter nada, e ele registrou que você tem que ter o maior peso, porque peso é reserva, então quanto mais peso, melhor, ou seja, a minha quantidade de reserva de gordura tá boa, então quanto melhor, melhor. Outra coisa que foi registrada pelo nosso organismo, sabe qual é? Eu vivo só até 30, 40 anos. Então, seu próprio organismo começa a desligar tudo. Nós não fomos feitos para viver 90 anos, Rafa, 80 anos, 70 anos. E a medicina integrativa, ela vem justamente te preparar para chegar lá. Pegar você dos 30, 40, que seu próprio organismo começou a entrar em falência hormonal, e te jogar, e te levar, e te acompanhar nessa jornada, e entregar você com 80, 90 anos funcionando bem. Quanto custa isso? Gente, eu estou com o Dr. André aqui, especialista em saúde e emagrecimento. Doutor, como é que faz para te achar aí? A gente chegou no final do nosso podcast. Vamos colocar nosso Instagram depois. Vou colocar meu Instagram. A gente vai pôr na descrição. Isso. O site, o Instagram do Dr. André. Isso. Gente... E faz um convite pro pessoal. Gente, então... entram lá no meu Instagram, dá uma olhadinha. A gente está começando, a gente já tem um conteúdo lá, mas a gente vai começar a aumentar esse conteúdo. Vamos trazer muito conteúdo educativo da medicina integral, da medicina integrativa, que foge dessa medicina tradicional. Não só que foge no sentido, é um complemento. Ela vem para complementar, ela vem para somar. Obviamente, sobre emagrecimento, a gente vai ter muito conteúdo legal. A gente está construindo um conteúdo muito legal lá para vocês. Então é isso. Curtam, sigam, mande para aquelas pessoas que precisam. E estou aqui à disposição para você que quer mudar a sua vida, que quer que o seu eu do futuro se orgulhe da decisão que você vai tomar hoje. Então entre lá e me chama no WhatsApp que a gente vai conversar. E qual que é uma coisa que eu adoro, qual que é o bordão do doutor? Sim. Perda de peso não é preguiça, é doença e tem tratamento eficiente com o Dr. André Ferraz. Doutor, prazer, muito obrigado. Galera, escreve aí, traz nos comentários.
Um grande abraço para vocês. Valeu, Rafa. Muito obrigado. Um abração para vocês.